Imagine estar pescando sozinho num rio da Amazônia quando algo gigantesco agarra sua canoa por baixo. Você puxa a rede, mas ela puxa de volta menos com uma força que não é humana. Os indígenas sabem o que é uma criatura ancestral que habita as profundezas, protetora das águas, caçadora de quem ousa desrespeitá-la. Hoje você vai descobrir os relatos reais, as testemunhas que sobreviveram e o mistério que a ciência ainda não consegue explicar. Vou te contar o que aconteceu em seguida, mas antes, se você está na TV, pegue seu celular agora, procure o nosso canal e faça a sua inscrição, porque essa história vai te deixar sem dormir. Era uma terça-feira comum, quando João Ribeiro, pescador, experiente de Tefé, decidiu fazer sua última pescaria noturna naquelas águas. Ele conhecia aquele trecho do rio como a palma da mão. Tinha pescado ali por mais de 20 anos, sem nunca ter um problema sério. A lua estava escondida. O céu, carregado de nuvens baixas, que pareciam sugar qualquer resquício de luz das estrelas. João remou até o ponto onde os pirarucos costumavam subir para respirar. Um local de águas profundas, onde a correnteza formava um redemoinho lento e hipnotizante. Eram 3 da manhã, quando ele lançou a primeira rede. O silêncio da floresta era tão absoluto que ele conseguia ouvir o próprio coração batendo. A água estava estranhamente gelada para aquela época do ano. E João lembra de ter sentido um arrepio percorrer a espinha, como se algo invisível tivesse passado bem perto dele. Ignorou a sensação, atribuiu ao cansaço da semana de trabalho pesado. Meia hora depois, quando foi recolher a rede, percebeu que estava pesada demais. Pesada de uma forma que não fazia sentido. Começou a puxar com força, usando todo o peso do corpo. Mas a rede não subia. Pelo contrário, algo puxava de volta com uma força descomunal que fez a canoa balançar perigosamente. Foi então que João entendeu que não era um peixe preso na rede. Era algo segurando a rede por baixo. Algo que tinha intenção. Algo que estava testando sua força. O pânico começou a subir pela garganta quando ele viu a corda da rede esticar. Tanto que as fibras começaram a se romper uma por uma, fazendo um som agudo que cortava o silêncio da noite. Ele soltou a rede imediatamente e agarrou o remo. Mas nesse exato momento algo bateu na parte de baixo da canoa com tanta violência que ele quase foi lançado na água. 1, 2, 3 pancadas seguidas, cada uma mais forte que a anterior, como se a criatura estivesse tentando virar a embarcação. João começou a remar desesperadamente em direção à margem, mas a cada remada sentia a presença seguindo logo abaixo, nadando paralelamente com uma velocidade impossível. A água ao redor da canoa começou a borbulhar. Grandes bolhas subiam à superfície, liberando um cheiro podre de matéria em decomposição que fez João sentir náusea. Mas o que João viu, quando olhou para a água, foi algo que nenhum manual de biologia poderia explicar: 2 olhos amarelados, brilhando a poucos centímetros da superfície. Olhos que não piscavam, olhos que demonstravam uma inteligência perturbadora, olhos que pareciam estudá-lo, calcular seus movimentos, decidir se ele merecia viver ou morrer naquela noite. A criatura o acompanhou por quase 2 quilômetros, até as águas rasas, perto do povoado. E só então mergulhou de volta para as profundezas, deixando um rastro de ondas que balançaram a canoa por longos minutos. Quando João finalmente chegou à margem, suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia amarrar a canoa. Foi só ao amanhecer, com a luz do sol revelando os danos, que ele viu as marcas. 5 arranhões profundos no casco de madeira, maciços arranhões paralelos e uniformes, como se garras gigantescas tivessem tentado perfurar o fundo da embarcação. Nenhum jacaré, nenhuma sucuri, nenhum peixe conhecido na Amazônia poderia deixar marcas daquele tamanho e profundidade. João nunca mais voltou àquelas águas. Se você está gostando dessa investigação, deixa o like no vídeo agora. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem essa verdade que tentam esconder. O que João não sabia é que os povos indígenas da região já conheciam aquela criatura há centenas de anos. Ela tinha nome, tinha história, tinha propósito. Entre os ticuna, que habitam as margens do Alto Solimões, ela é chamada de boiúna, a cobra grande que se transforma em embarcação,
para enganar os pescadores gananciosos. Os anciãos ticuna contam que a boiuna protege os peixes do rio. E quando alguém pesca mais do que precisa, quando alguém desperdiça carne ou desrespeita as águas, ela emerge das profundezas para aplicar a punição ancestral. Para os Yanomami, que vivem mais ao norte, próximo à fronteira com a Venezuela, a criatura é conhecida como Ipupiara, o demônio das águas que arrasta para o fundo aqueles que pescam sozinhos durante a lua nova. As histórias Yanomami descrevem o Ipupiara como um ser anfíbio de pele escamosa e escura, com olhos que brilham como brasas submersas, capaz de nadar mais rápido que qualquer canoa remo, e com força suficiente para partir uma árvore ao meio. Já os Tupinambá, cujos descendentes ainda habitam comunidades ribeirinhas espalhadas pela Amazônia Central, têm o registro mais antigo da criatura. Eles a chamam simplesmente de Mãe das Águas e acreditam que ela é o espírito protetor de todos os rios, igarapés e lagos da floresta. O fascinante é que esses três povos nunca tiveram contato significativo entre si. Suas aldeias ficam separadas por centenas de quilômetros de floresta densa e rios. Intransponíveis, suas línguas são completamente diferentes. Suas culturas seguiram caminhos distintos ao longo dos séculos. Mas por que três povos que nunca se encontraram descrevem exatamente a mesma criatura? Com as mesmas características físicas, o mesmo comportamento territorial, os mesmos padrões de ataque? A antropóloga brasileira, doutora Helena Cardoso, passou 15 anos estudando essas lendas e encontrou mais de 40 pontos de convergência entre os relatos das três culturas. Todos descrevem uma criatura de 8 a 12 metros de comprimento. Todos mencionam os olhos brilhantes amarelados. Todos relatam ataques durante lua nova, entre 3 e 5 da manhã. Todos falam de uma inteligência que vai além do instinto animal. Os rituais de proteção também são surpreendentemente similares. Antes de pescar em águas profundas, os ticuna deixam oferendas de frutas e farinha na margem. Os Yanomami cantam uma canção específica, pedindo permissão aos espíritos das águas. Os Tupinambá amarram folhas de tajá na proa da canoa, como símbolo de respeito. E se essas lendas não forem apenas histórias, mas registros orais de algo real, que ainda existe? A tradição oral indígena é reconhecida pela ciência como surpreendentemente precisa na preservação de informações ao longo de gerações. Estudos recentes mostraram que povos aborígenes da Austrália mantiveram relatos precisos sobre a elevação do nível do mar, que ocorreu há mais de 10 mil anos. Se os indígenas australianos conseguiram preservar memórias de eventos geológicos milenares, por que os povos amazônicos não conseguiriam preservar registros de uma criatura real que habita seus rios? O xamã Ticuna Tawari, com seus 86 anos de idade e uma vida inteira vivida às margens dos Solimões, disse algo em uma entrevista de 2018 que ficou gravado na memória da doutora Helena. Nós não inventamos histórias sobre o que nos mata. Nós aprendemos a respeitar o que não podemos controlar. A boiuna sempre esteve aqui, muito antes dos brancos chegarem com seus barcos de metal e suas redes industriais. E ela vai continuar aqui muito depois que todos nós tivermos virado pó. Tawari explicou que a função da criatura não é matar por prazer, mas manter o equilíbrio. As áreas do rio onde ela habita são justamente as mais preservadas, as mais ricas em biodiversidade, como se sua presença funcionasse como uma cerca invisível contra a exploração descontrolada. Ative o sininho agora para receber notificações dos próximos episódios. Essa investigação está apenas começando, mas se há um caso que une lenda e realidade de forma incontestável, esse caso é o dos irmãos Silva de Parintins, ocorrido em março de 2003, documentado pela Polícia Fluvial, pela imprensa local e testemunhado por dezenas de pessoas que participaram das buscas. Carlos e Renato Silva tinham 32 e 28 anos, respectivamente, eram pescadores profissionais conhecidos na região por sua habilidade e coragem. Haviam navegado os rios mais perigosos da Amazônia desde a adolescência, sem nunca ter enfrentado uma situação que não conseguissem resolver. Naquela noite de março saíram para uma pescaria noturna de Tambaqui,
numa área conhecida como Lago do Espelho, um trecho de águas profundas e escuras onde a pesca sempre foi abundante, mas que os ribeirinhos mais antigos evitavam durante a lua nova. Carlos, o mais velho e mais cético, sempre zombou das histórias sobre a criatura do rio. Dizia que eram superstições de gente ignorante, que nunca tinha estudado biologia. Renato era mais cauteloso, respeitava as tradições, mas naquela noite se deixou convencer pelo irmão de que não havia nada a temer. Foram vistos pela última vez às 2h15 da manhã por um barqueiro que voltava de uma entrega. Ele relatou, depois que os irmãos estavam bem, rindo e conversando enquanto preparavam as redes. Às 5h40 da manhã, apenas Carlos retornou ao porto de Parintins, remando de forma descoordenada, seus olhos vidrados fixos no horizonte, incapaz de falar coerentemente, sua camisa rasgada e manchada de sangue. Levou 4 horas até que ele conseguisse articular o que havia acontecido. E quando finalmente falou, suas palavras saíram entrecortadas por soluços e tremores incontroláveis. Segundo Carlos, estavam recolhendo a terceira rede, quando sentiram a canoa balançar. Inicialmente pensaram que fosse um tronco flutuante que havia batido no casco, mas então a canoa começou a girar lentamente como se algo grande estivesse nadando em círculos ao redor dela, criando um redemoinho artificial. Renato iluminou a água com a lanterna, e foi quando viram a sombra, uma massa escura e alongada que se movia com ondulações laterais, muito maior que qualquer anaconda ou peixe conhecido. Mas a análise das marcas revelou algo que fez os especialistas recuarem suas conclusões. As garras que rasgaram o casco da canoa tinham uma configuração anatômica que não correspondia a nenhuma espécie catalogada na Amazônia. Nem réptil, nem mamífero, nem peixe. A criatura não atacou imediatamente. Ela circundou a canoa por vários minutos, como se estivesse avaliando a situação, estudando os dois homens. Carlos gritou para Renato pegar o remo e começar a remar. Mas antes que pudessem se mover, algo emergiu parcialmente da água ao lado da canoa, onde Renato estava sentado. Carlos descreve como uma cabeça enorme, alongada, com olhos amarelos que refletiam a luz da lanterna como espelhos líquidos. O que aconteceu nos segundos seguintes permanece confuso na memória traumatizada de Carlos. Ele lembra de Renato gritando. Lembra de algo puxando o irmão para fora da canoa com tanta força que suas mãos agarradas à borda arrancaram lascas de madeira. Lembra do som da água se fechando sobre o corpo de Renato. Lembra do silêncio aterrorizante que se seguiu. Carlos pulou na água escura e mergulhou tentando encontrar o irmão, mas não viu nada. A visibilidade era zero. Apenas sentiu correntes fortes puxando para baixo, puxando ele também para as profundezas. Conseguiu voltar à superfície, por puro instinto de sobrevivência. Subiu na canoa e remou. Remou por horas sem olhar para trás. Remou até suas mãos sangrarem e seus braços não responderem mais aos comandos. A operação de busca mobilizou 53 pessoas, incluindo mergulhadores profissionais do Corpo de Bombeiros. A área foi vasculhada durante 15 dias consecutivos, usando sonares, dragas e redes de arrasto. E 3 dias depois do desaparecimento, pescadores encontraram algo boiando no rio, que mudaria completamente a investigação. Era o colete solvividas de Renato, rasgado em tiras irregulares, como se tivesse sido dilacerado por dentes ou garras, com manchas de sangue que os testes confirmaram ser humano e tipo sanguíneo compatível com o de Renato. O corpo nunca foi encontrado. A investigação oficial concluiu morte por afogamento acidental, mas todos que viram as marcas na canoa, todos que ouviram o relato de Carlos, todos que conhecem as lendas ancestrais, sabem que não foi acidente. Muitos de vocês assistem nossos mistérios pela TV. Para não perder a continuação dessa saga amanhã, verifique agora se o botão de inscrição está ativado. 12 anos depois da tragédia dos irmãos Silva, em agosto de 2015, a comunidade científica finalmente decidiu investigar os relatos de forma séria e metodológica. O biólogo marinho, Dr. Marcos Tavares, formado pela Universidade Federal do Amazonas com PS e doutorado em ictiologia pela Universidade de Cambridge, organizou uma expedição financiada pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
Com o objetivo oficial de catalogar espécies de peixes de grande porte em águas profundas do Rio Negro. A equipe era composta por 7 pesquisadores, 3 assistentes de campo 2, operadores de equipamento técnico e 4 guias locais, todos experientes, todos céticos em relação às lendas, todos confiantes de que a ciência encontraria explicações racionais para os relatos. Levaram equipamento de ponta, 3 sonares de varredura lateral, capazes de mapear o fundo do rio com precisão milimétrica, 8 câmeras subaquáticas de alta definição, com sistema de visão noturna, sensores de movimento que detectavam qualquer deslocamento de massa acima de 50 kg, hidrofones para captar sons subaquáticos e um sistema de GPS que registrava cada movimento da embarcação. Durante a primeira semana, os resultados foram exatamente o esperado. Catalogaram 17 espécies de peixes, incluindo 3 pirarucos com mais de 2,5 metros de comprimento, filmaram jacarés-açu, sucures, lontras gigantes, toda a fauna aquática típica da região. O Dr. Tavares estava prestes a concluir que os relatos eram apenas exageros de pescadores assustados, que a criatura das lendas não passava de uma anaconda grande vista, em condições de pouca visibilidade. Mas no 8º dia de expedição, às 4h37 da manhã, o sonar detectou algo que mudou. Tudo mal massal, solidal, movendo-se a 17 metros de profundidade, com comprimento estimado entre 8 e 10 metros, velocidade de deslocamento incompatível com qualquer espécie conhecida de peixe ou réptil amazônico. O Dr. Tavares, inicialmente empolgado, pensando ter encontrado um pirarucu gigante, não catalogado, ordenou que baixassem 3 câmeras subaquáticas, em diferentes ângulos, para filmar a criatura. As câmeras desceram lentamente, suas luzes LED, cortando a escuridão das águas negras do Rio Negro, e por aproximadamente 3 minutos, transmitiram imagens normais de sedimento, plantas aquáticas e pequenos peixes. Então, simultaneamente, as 3 câmeras começaram a se movimentar de forma errática, como se algo as estivesse puxando, e uma por uma, perderam o sinal. Não foi falha técnica, não foi problema de bateria. As câmeras simplesmente pararam de transmitir, como se tivessem sido destruídas ou levadas para uma profundidade, além do alcance do sinal. A equipe tentou recolher os cabos, mas 2 deles estavam cortados de forma limpa, como se algo com mandíbulas poderosas tivesse mordido através do revestimento de aço. O 3º cabo foi recuperado, mas a câmera havia desaparecido arrancada do suporte de metal, que veio retorcido e amassado. Mas quando o Dr. Tavares escutou a gravação de áudio pela primeira vez, ele teve certeza de uma coisa. Aquilo não era nenhum animal conhecido. Os hidrofones haviam captado uma sequência de sons de baixa frequência, que oscilavam entre 8 e 12 Hz. Sons graves demais para serem produzidos por peixes complexos, demais para serem apenas ruídos de corrente ou sedimentos. Havia um padrão, uma repetição, que sugeria a comunicação ou ecolocalização de um tipo nunca documentado. Em ambiente fluvial amazônico, a equipe debateu por horas sobre o que fazer. Metade queria continuar a investigação, metade queria abandonar a área imediatamente. No final, a prudência venceu, mas o Dr. Tavares fez questão de tentar recuperar pelo menos a última câmera perdida, usando um RUV, um veículo submarino operado remotamente. E a última imagem captada pela câmera antes dela ser destruída mostrou algo que desafia todas as leis da biologia. Uma estrutura que se movia na escuridão. Não eram escamas de peixe, não era pele de réptil, era algo diferente, algo que refletia luz de forma irregular, e por uma fração de segundo bem no canto esquerdo do quadro, algo que poderia ser interpretado como um olho grande, redondo, brilhante. A expedição foi abruptamente encerrada. A equipe retornou a Manaus 3 dias antes do previsto. E quando o Dr. Tavares tentou publicar seus achados em periódicos científicos, recebeu negativas de todas as revistas importantes, alegando que os dados eram inconclusivos, que as imagens eram ambíguas, que sons subaquáticos
não constituíam evidência suficiente. O relatório oficial da expedição, disponível no site do NPA, menciona apenas a catalogação de peixes e omite completamente o incidente das câmeras destruídas e das gravações de áudio anômalas. Mas 3 membros da equipe, falando sob condição de anonimato, confirmaram que viram as imagens, ouviram os sons e acreditam que há algo nas profundezas do Rio Negro que a ciência ainda não está preparada para admitir que existe. Se você está achando essa investigação incrível, compartilhe com aquele amigo que ama mistérios. E fica até o final, porque ainda tem muito mais revelação. Depois da expedição de 2015, um grupo independente de pesquisadores decidiu fazer o que as instituições oficiais se recusavam a fazer: compilar e analisar sistematicamente todos os casos documentados de ataques e desaparecimentos atribuídos à criatura do rio durante 2 anos. Entre 2016 e 2018, eles vasculharam arquivos de delegacias fluviais, entrevistaram sobreviventes e familiares de vítimas, coletaram relatos de comunidades ribeirinhas isoladas, cruzaram dados com registros hospitalares e reportagens de jornais locais. O resultado foi um banco de dados contendo 47 casos verificáveis, ocorridos entre 1972 e 1024, cada um com pelo menos 2 fontes independentes de confirmação. Quando plotaram esses casos em um mapa da Amazônia, o primeiro padrão que emergiu foi geográfico. Todos os ataques ocorreram dentro de um raio de 300 quilômetros, centrado em uma área específica entre os rios Negro, Solimões e Madeira. Nunca houve relatos confiáveis fora dessa zona, como se a criatura tivesse um território definido que ela protege e patrulha. O segundo padrão foi temporal e ainda mais perturbador. 89% dos ataques documentados aconteceram durante a lua nova, quando a escuridão é absoluta e a visibilidade na água é praticamente zero. Os outros 11% ocorreram em noites de lua minguante, nunca durante lua cheia ou crescente. Analisando os horários, descobriram que 94% dos casos aconteceram entre 3 e 5 horas da manhã. Aquele período limiar entre a noite profunda e o primeiro clarão do amanhecer, quando os pescadores estão mais cansados, mais vulneráveis, mais sozinhos. O perfil das vítimas revelou outro padrão consistente: 100% eram pescadores solitários. Não houve um único caso documentado de ataque a grupos de 2 ou mais pessoas pescando juntas. A criatura parece selecionar especificamente alvos isolados, como se tivesse a capacidade de avaliar e escolher suas vítimas. As condições ambientais também seguiam um padrão rígido. Todos os ataques ocorreram em águas com profundidade superior a 15 metros. A temperatura da água em todos os casos documentados estava abaixo de 24 graus Celsius, significativamente mais fria que a média para rios amazônicos, sugerindo que a criatura prefere ou necessita de águas mais frias e profundas. Mas há um padrão que nenhum pesquisador consegue explicar. Todos os sobreviventes relatam o mesmo detalhe impossível nos momentos antes do ataque. Descrevem uma sensação de serem observados, não apenas visualmente, mas avaliados, julgados, como se a criatura tivesse consciência suficiente para decidir quem atacar e quem poupar. Vários sobreviventes mencionaram ter feito oferendas tradicionais antes de pescar, ou ter seguido rituais de respeito ensinados por indígenas, e especulam que isso pode ter influenciado a decisão da criatura de apenas assustá-los ao invés de atacar completamente. Quando compararam o comportamento descrito nos relatos com padrões de caça de predadores amazônicos conhecidos, nenhum se encaixava perfeitamente. Anacondas atacam por constrição e não perseguem presas por longas distâncias. Jacarés emboscam, mas não demonstram a inteligência tática descrita nos relatos. Pirarucos são grandes, mas não agressivos com humanos. Ariranhas caçam em grupo e não individualmente. E quando cruzamos esses dados com registros militares desclassificados, descobrimos que o governo sabe muito mais do que admite. Documentos liberados em 2022, sob a Lei de Acesso à Informação, revelam que a Marinha do Brasil conduziu pelo menos
3 investigações secretas. Na região entre 1998 e 2010, usando equipamento de sonar militar, muito mais avançado que qualquer tecnologia civil disponível, os relatórios dessas investigações permanecem classificados. Mas um oficial aposentado, que participou de uma delas, disse off the record que detectaram contatos subaquáticos que não correspondiam a nenhuma assinatura biológica conhecida. Objetos grandes rápidos que pareciam reagir de forma inteligente à presença das embarcações militares. Objetos que mergulhavam para profundidades maiores que qualquer animal aquático amazônico deveria conseguir suportar. As estatísticas oficiais do governo sobre desaparecimentos de pescadores na Amazônia são propositalmente vagas. Listam causas como afogamento, ataque de animais silvestres ou desaparecimento sem causa determinada. Mas nunca mencionam especificamente a criatura. Nunca investigam a fundo os casos que acontecem dentro daquela zona geográfica específica. Nunca cruzam os dados para identificar os padrões óbvios. A teoria mais aceita entre pesquisadores independentes é que a criatura protege seu território de forma consciente e estratégica. Ela não ataca indiscriminadamente. Ela escolhe quando e quem atacar, baseada em critérios que ainda não compreendemos totalmente. Talvez comportamento da vítima, talvez nível de respeito demonstrado às águas, talvez simplesmente proximidade excessiva ao seu local de descanso ou reprodução. Inscreva-se no canal se você quer que a gente continue investigando esses mistérios que eles não querem que você saiba. Em abril de 2019, o documentarista argentino Ricardo Mendes, conhecido por seus filmes sobre fauna selvagem sul-americana, decidiu que iria capturar em vídeo a primeira evidência definitiva da criatura amazônica. Ricardo tinha experiência. Havia filmado enques pentadas no Pantanal, condores nos Andes, ursos de óculos nas florestas peruanas. Sempre com sucesso, sempre retornando com o material que procurava. Montou uma equipe de 5 pessoas, 2 câmeras profissionais, com experiência em filmagens subaquáticas, um guia local chamado Pedro, que conhecia a região como ninguém, um criptozoólogo americano chamado Douglas, e ele mesmo como diretor. Investiram em equipamento de filmagem profissional, avaliado em mais de $200 mil. 3 drones com câmeras térmicas, 4 câmeras subaquáticas de última geração, sistema de iluminação potente para filmagens noturnas e um gerador silencioso para não espantar a fauna. Escolheram como local de investigação um igarapé, que os ribeirinhos chamavam de Boca do Demônio, um braço estreito e profundo do Rio Negro, onde haviam ocorrido pelo menos 7 desaparecimentos, documentados nos últimos 20 anos. Pedro, o guia local, aceitou levá-los até lá, mas avisou desde o início que não passaria mais de 5 dias na área, que havia regras a seguir, oferendas a fazer, horários a respeitar. Os primeiros 3 dias foram produtivos. Filmaram a paisagem deslumbrante da floresta alagada, entrevistaram ribeirinhos que contaram histórias aterrorizantes, registraram sons noturnos da mata, capturaram imagens aéreas espetaculares com os drones. Na 4ª noite, acamparam em uma clareira às margens do igarapé, montaram as barracas a 20 metros da água, seguindo a recomendação de Pedro. Por volta das 2 da manhã, todos foram acordados por um som vindo da água. Não era um som natural. Era grave e profundo. Vibrava no peito, como o motor de um navio, mas com uma qualidade orgânica impossível de confundir com máquina. Ricardo e Douglas pegaram as câmeras e se aproximaram da margem. Começaram a filmar a superfície escura da água iluminada apenas pelas lanternas. Foi quando viram as bolhas, enormes, subindo do fundo e estourando na superfície, liberando aquele cheiro característico de decomposição que tantos relatos mencionavam. A sensação de serem observados era tão intensa que os pelos da nuca de Ricardo se arrepiaram. Ele disse, depois, que nunca em 15 anos de carreira havia sentido medo genuíno ao filmar animais selvagens, mas naquela noite sentiu terror primitivo, instintivo, o tipo de medo que nossos ancestrais
sentiam quando eram caçados por predadores maiores e mais fortes. Mas o que as câmeras térmicas captaram naquela noite foi algo que nenhum animal de sangue frio poderia explicar: uma assinatura de calor enorme movendo-se sob a água. Muito mais quente que qualquer réptil ou peixe. Deveria ser quente como um mamífero, mas com um formato alongado, característico de um réptil aquático. No quinto dia, contra todos os conselhos de Pedro, Ricardo decidiu fazer um mergulho exploratório. Queria filmagens subaquáticas da criatura. Queria a prova definitiva que faria dele famoso mundialmente. Equipou-se com roupa de mergulho, cilindro de oxigênio, câmera subaquática amarrada ao peito, e desceu nas águas negras, com visibilidade literalmente zero, guiando-se apenas pela lanterna potente acoplada ao capacete. Douglas ficou na margem controlando o cabo de segurança que mantinha Ricardo conectado à superfície. 5 minutos depois do mergulho, Douglas sentiu 3 puxões rápidos. No cabo, o sinal combinado de que estava tudo bem. 2 minutos. Depois disso, sentiu o cabo se retesar violentamente, como se algo tivesse puxado Ricardo para baixo com força descomunal. Começou a puxar de volta, mas o cabo estava preso ou sendo segurado por algo imensamente forte. E quando analisaram as últimas imagens gravadas por Ricardo, descobriram que ele tinha filmado algo momentos antes de desaparecer. A câmera mostrava a escuridão da água. Então uma forma passando rapidamente à esquerda. Algo grande. Algo que se movia com ondulações laterais. E no último frame, antes da câmera ser violentamente sacudida e perder o foco, aparece nitidamente uma estrutura que poderia ser uma nadadeira, uma barbatana, ou talvez uma pata palmada, mas em uma escala muito maior que qualquer animal aquático amazônico catalogado. O cabo de segurança foi encontrado cortado a 12 metros de profundidade. A operação de busca durou 8 dias sem encontrar o corpo de Ricardo, nem a maior parte do equipamento de mergulho. Comenta aqui embaixo. Você teria coragem de participar de uma expedição dessas? E já aproveita e se inscreve no canal. Depois de décadas de ataques, desaparecimentos e encontros aterrorizantes, os sobreviventes e as comunidades indígenas desenvolveram um conjunto de conhecimentos práticos sobre como reconhecer a presença da criatura e, mais importante, como aumentar suas chances de sobrevivência, caso você se encontre nas águas que ela habita. O primeiro e mais crucial sinal de alerta é a mudança súbita na temperatura da água. Vários sobreviventes relatam que minutos antes do ataque sentiram a água ficar gelada de repente, como se uma corrente fria, vinda das profundezas, tivesse subido à superfície em um ambiente onde a temperatura da água normalmente permanece estável. Essa mudança repentina é um aviso claro de que algo grande está se movendo lá embaixo. O segundo sinal são os peixes. Quando você vê cardumes inteiros de peixes saltando freneticamente para fora da água, fugindo em pânico de algo invisível. Quando os pirarucos, que normalmente sobem calmamente para respirar, desaparecem completamente da superfície, quando até os jacarés se afastam rapidamente para águas rasas, você deve fazer o mesmo imediatamente. Bolhas grandes e constantes subindo do fundo são outro indicador perigoso. Não as pequenas bolhas de gás natural, que às vezes aparecem em águas estagnadas, mas bolhas do tamanho de bolas de futebol, que sobem em sequência rápida, liberando aquele cheiro característico de matéria orgânica em decomposição. Essas bolhas geralmente indicam que a criatura está diretamente abaixo de você, possivelmente se preparando para emergir. O silêncio absoluto da floresta é talvez o sinal mais sinistro. A Amazônia nunca é silenciosa. Sempre há pássaros cantando, macacos, gritando, insetos, zumbindo, mas quando tudo fica em silêncio de repente, quando até os grilos param de cantar e o vento parece congelar, é porque todos os animais detectaram a presença de um predador supremo e estão imóveis tentando não chamar atenção. Mas há um sinal de alerta que todos os sobreviventes descrevem e que, se você perceber, já pode ser tarde demais. É a sombra escura que se move sob a canoa. Não uma sombra rápida de peixe passando, mas uma sombra lenta, deliberada, que acompanha seu movimento, que circula metodicamente como se estivesse avaliando
decidindo, esperando o momento certo. Os protocolos indígenas de sobrevivência são simples, mas eficazes. Nunca pescar sozinho em águas desconhecidas é a regra número 1 que poderia ter salvado a maioria das vítimas. A criatura raramente ataca grupos de 2 ou mais pessoas. Respeitar os horários sagrados é essencial. Evitar pescar entre 3 e 5 da manhã, durante lua nova, não é superstição. É sabedoria acumulada através de gerações de experiência fatal. Deixar oferendas antes de entrar nas águas, mesmo que você não acredite no aspecto espiritual, demonstra respeito e humildade, que de alguma forma parece influenciar o comportamento da criatura. Durante o encontro, os anciãos Ticuna ensinam que você nunca deve olhar diretamente nos olhos da criatura. Não deve demonstrar agressividade ou pânico excessivo. Deve remar em direção às águas rasas, mantendo movimentos constantes e calmos, e, se possível, deve cantar ou falar em voz alta para mostrar que você está ciente da presença dela e não é uma presa fácil. Equipamentos modernos podem ajudar sonares pessoais portáteis, agora disponíveis no mercado, podem detectar massas grandes se movendo sob a água e dar alguns segundos preciosos de aviso. Botes infláveis de emergência podem ser a diferença entre vida e morte. Se sua canoa for danificada, sistemas de comunicação satelital garantem que você possa pedir ajuda mesmo nas áreas mais remotas. Se essa informação pode salvar vidas, compartilhe esse vídeo e ative as notificações para ver os próximos episódios dessa investigação. Os números não mentem. Nos últimos 50 anos, mais de 200 pescadores desapareceram sem deixar rastro nas águas da Amazônia Central. A grande maioria dentro daquela zona geográfica específica que identificamos. E esses são apenas os casos documentados. Quantos outros desaparecimentos ocorreram em comunidades isoladas que nunca reportaram às autoridades? Quantas famílias ribeirinhas enterraram caixões vazios porque o corpo nunca foi recuperado do rio? Restam mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de floresta amazônica, ainda não explorados adequadamente pela ciência. Rios com profundidades que chegam a 120 metros, em alguns trechos. Águas tão escuras que a luz do sol não penetra, além de meio metro da superfície. Em janeiro de 2025, apenas algumas semanas atrás, um pescador de Tefé relatou ter visto olhos amarelos brilhando sob sua canoa durante uma pescaria noturna. Ele largou tudo e remou para a margem. Chegou tremendo e jurou nunca mais voltar àquelas águas. Mais um relato que se soma aos milhares que vieram antes. Talvez a criatura do rio seja o último grande mistério de um planeta que pensamos conhecer completamente. Talvez ela seja a prova de que ainda existem forças na natureza maiores e mais antigas que nossa civilização tecnológica. Talvez ela seja simplesmente o guardião que a floresta precisa para sobreviver à invasão humana. Quer saber qual o próximo mistério? Então se inscreve agora. Curte o vídeo se você quer mais investigações assim. Muitos de vocês assistem nossos mistérios pela TV. Para não perder a continuação dessa saga amanhã, verifique agora se o botão de inscrição está ativado. Comenta aqui qual mistério da Amazônia você quer que a gente investigue. Porque enquanto houver segredos escondidos nas profundezas, enquanto houver histórias que precisam ser contadas, enquanto houver verdades que tentam esconder de você, estaremos aqui investigando, revelando e trazendo a luz sobre o que se esconde na escuridão.